Ai, gente, com esse histórico, esse currículo, é uma honra receber você aqui, Nívia Maria. Meus Muito amores, obrigada pela presença. Eu é que agradeço. Seja o convite. bem-vinda. Muito obrigada às duas, ao programa, a esse reconhecimento, a esses anos de trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, ativa ainda e com um trabalho novo no teatro. Que gostoso, então, né? Rever tantos momentos. muito. E nós vimos, assim, um pequeno fragmento de tudo que você já fez. É verdade, é verdade. E cada um tanto foi importante para o público que me acompanha há tantos anos, como para mim. Porque ali eu tinha personagens de uma profundidade, de uma importância, representantes de várias mulheres, de várias classes sociais, com várias profissões. Então eu representei nesses 60 anos de teledramaturgia, de televisão, muitas mulheres, né? Então hoje eu continuo com essa responsabilidade, principalmente hoje no teatro, que eu levo através do palco, de repente, e mais próximo ao público, personagens também muito atuais, que falam de assuntos atuais que toda a nossa sociedade está vivendo. E eu imagino que cada personagem ajuda não só a sociedade, mas a você também, cada um com a sua importância nessa construção, porque se faz a nós pensar a respeito do contexto, da história, do que aquele personagem está vivendo, eu imagino o quanto isso contribui para vocês também, né? Com certeza, é importante a informação para a gente também. Porque os autores escreviam na época as características dos personagens, de repente você parava para pensar e dizia assim, olha, eu não agiria assim, mas é mais legal agir da forma que esse personagem e vivi como vocês, mais jovens hoje, ela que está com o neném novo também, com o neném na barriga, trabalhando, quer dizer, num processo também de mães, quantas mães eu fiz, né? Dentro da televisão, quantos atores mais jovens, né, atores começando, com os quais eu troquei. Eu costumo dizer que isso é muito importante porque hoje e sempre a gente ensina com a experiência da gente e aprende o tempo todo. E estamos vendo muitas imagens, muitos personagens, cada personagem é um universo à parte. Você tem os seus queridinhos ou é impossível? Todos eles. Todos eles. Todos eles. Vocês Família viram grande. ali, todos eles. Nenhum realmente, mesmo, eu sempre disse que os meus personagens sempre foram protagonistas das histórias deles. Então, no momento em que eu passei a não fazer protagonista da história, eu, de alguma forma, eu era protagonista da história do meu personagem. Então, e todos eles me motivavam muito, me ensinavam muito, é isso que eu estou dizendo, né? O retorno de público, claro que algumas novelas não fizeram tantos sucessos, não é não fazer um sucesso hoje em dia, não se pode dizer isso, porque você dá 50%, na época não estava indo bem a novela, mas a gente, todas elas, e principalmente por causa também das relações que eu fiz em cada trabalho. Então, todos eles foram muito importantes sempre. Colegas, atores, atrizes, equipes que eu tenho até hoje, diretores que eu tenho, os que estão aqui ainda, autores que estão aqui. Então, sabe, eu não tenho o que reclamar, a minha história é positiva e eu quero continuar. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Porque você começou numa época, né, em que as famílias muitas vezes não apoiavam, as mulheres principalmente, que gostariam de atuar, de trabalhar com teatro. Como é que foi isso para você? Como é que foi esse contexto? Como é que você começou? Você teve apoio da família para ser atriz? Olha, da minha mãe, sim. A minha mãe sempre foi muito sensível, minha mãe tocava piano, ela estudou no Conservatório de São Paulo, de piano de São Paulo, era muito sensível. E foi ela que me passava os primeiros, por exemplo, textos e poesias para eu decorar. E, por um acaso, eu gostava muito. Você vê que para uma menina de 8, 9 anos, era quando eu decorava e dizia para ela as poesias ou a história que eu decorava com muita... era um exercício já para mim, era a minha escola. Porque a minha mãe recebia muito bem, ela aceitava muito bem. Claro que aí vem uma coisa que você falou agora, que não é novidade. Até hoje as pessoas, você tem
dentro das famílias, dentro de determinadas partes da sociedade, pessoas que se recusam a aceitar determinadas coisas. Então, meu pai, que era de uma família mais classe média alta, que era advogado, que era mais rígido na educação, ele ouvia histórias de que o artista tinha uma vida desvairada por causa dos horários de trabalho, como a gente ouvia falar. Inclusive, atrizes eram consideradas prostitutas, porque a gente trabalhava de noite. Então, parecia... vamos dizer assim, a palavra me falta agora, de incômodo da sociedade com determinadas coisas, você tem até hoje. Quando tempo atrás você buscava muita estabilidade, né? Uma vida certinha. O que resta para você? Foi mostrar ao meu pai que depois de alguns anos, inclusive quando eu comecei a trabalhar, ele não sabia que eu estava na televisão. Ele chegava em casa, a gente desligava a televisão. Por outras pessoas, por amigos, por outras pessoas. Mas a minha história foi feita de uma forma assim tão, sei lá, clara, colocando categoria, colocando honestidade, colocando clareza, que ele me respeitou. Ele se emocionou muito num momento da vida dele, quando a gente fez o programa do Faustão, que ele reconheceu o erro por ter resistido à minha escolha para ser artista. Então, hoje você tem a mesma coisa. Então, eu falo para as pessoas, olha, para pensar. Se você não gosta dessa, se você tem algum preconceito sobre alguma coisa, gente, não vale a pena, sabe? Você deixa de viver a sua vida por ter preconceito sobre alguma coisa e às vezes você toma um revertério daquilo, a pessoa com quem você tem o preconceito ou afasta de você, ela te dá o melhor dela e você vai ter que agradecer. Sem dúvida. Como que você entrou na televisão? Eu era foi esse bailarina, processo? eu comecei como bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, com os grandes talentos da Escola Municipal, do Teatro Municipal de São Paulo, ali na Anhangabaú. E dentro do balé clássico, a técnica, eu percebi logo que eu tinha problema no tornozelo e um problema aqui. Então, eu substituía a falta técnica para dançar com a interpretação corporal e facial. E eu olhava para aquele teatro municipal ao lado da escola e eu dizia, meu Deus, um dia eu vou pisar aquele palco. E foi o que eu fiz. Eu pisei no palco do Teatro Municipal de São Paulo. E aí eu acho que nasceu a atriz, porque o que eu tenho que passar para o público, de repente, não é só através da palavra, é através do olhar, é através da expressão facial, é através da postura, é através da maneira, por exemplo, nas novelas de época, o estudo que a gente fazia, como a mulher e a sociedade se comportava, como ela andava, como ela se alimentava na mesa, como é que ela dormia, como é que ela falava, como é que as pessoas falavam com ela. Tudo isso me ensinou e através do meu trabalho eu ficava encantada. Eu mergulho no meu trabalho, eu tendo hoje, por exemplo, o espetáculo Norma que eu estou fazendo, que tem 22 anos, que já foi escrito e que já foi montado, a gente traz uma atualização do conteúdo desse espetáculo que as pessoas saem muito movidas. Por quê? Porque hoje você pode dar mais verdade ao texto do espetáculo Norma. Então você vê gente rindo, gente chorando, gente agradecendo. Você quer coisa melhor depois de tantos anos de trabalho? Quer dizer, sempre fizeram isso, mas hoje é mais importante para mim. É saúde para mim, é saúde mental, saúde física. Eu estar fazendo esse trabalho no teatro, que é infelizmente no nosso país, tão pouco valorizado. As pessoas da nossa cultura, elas acham que a gente pode, e pode mesmo. Eu às vezes até brinco, eu acho que se me derem um caixote no meio de uma praça, eu recitar Batatinha quando nasce com a maior verdade, eu estou fazendo um trabalho sério e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Isso é ser artista. Isso é com verdade. E estamos vendo imagens, né, do espetáculo que você está em cartaz. Do que ele trata? Olha, trata de dor, trata de solidão,
trata de amor. E uma das coisas, eu vendo aqui que eu adotei como meu filho, Rainer Cadete, eu acho que a gente também deu um match fantástico, porque eu tenho ao meu lado um ator veterano, responsável, profissional, sério, talentosíssimo, pesquisador, e nós ali trocamos, de repente, experiências de vida de duas gerações diferentes, muito sofridas, muito doídas, e a gente se agride muito porque percebe no começo diferenças de opiniões, de olhar para as coisas, e com o correr da peça, eu não posso dar spoiler. Se passa num apartamento, spoilers, podemos dizer, né? E o um meu apartamento. personagem, o que está acontecendo também é que o público no teatro está vendo uma Nívia Maria diferente. Uma Nívia Maria que pouco eles viram, porque os personagens de dramaturgia televisiva, as pessoas não podem chegar perto ou agitam muito a imaginação da pessoa. E no teatro a gente tem mais verdade. Então as pessoas se surpreendem, nossa, eu nunca vi a Nívia fazer isso que ela está fazendo. Então tem tudo nesse espetáculo, uma sensualidade de uma mulher madura, um desejo de uma mulher madura, uma coragem de uma mulher madura, um preconceito de uma mulher madura que reconhece o erro de repente, a dor de uma mãe de uma mulher que teve um casamento errado. Ela tem tudo, esse trabalho, para mim, tem tudo. É um leque aberto, é um turbilhão de emoções. A Norma é uma mulher muito rígida, né? Isso. E eu achei muito interessante a forma como ela surgiu, como é que apareceu a ideia de fazer a Norma, né? Que o autor conta, né? Através de uma ligação por engano. Como é que foi isso, Nívia? Conta pra gente. É exatamente isso, essa interrogação no começo do espetáculo que as pessoas não entendem muito bem. É que esse rapaz chega porque ele foi antigo morador desse apartamento onde ela está morando. Ela rejeita, resiste à pessoa dele e de repente ele consegue, através eu não sei se da sensibilidade, da inteligência dele, da dor que ele tem, de amolecer essa mulher e fazer com que ela conte a sua história para ele. E de repente eles descobrem que a história de cada um, separada, é a mesma. Vamos conhecer a Norma? Nós temos um trechinho do espetáculo. Uau! Que mulher forte, né? 22 anos depois, tiveram adaptações a serem feitas? Não, esse texto? não. Ela é literalmente o que ela foi escrita, é rígido realmente. O Guilherme Piva, que dirigiu, a diferença é que ele conseguiu tirar de mim e do Rainer, os dois personagens, coisas diferentes daquilo que o público acabou de ver, com o Rainer com os personagens que ele fez na televisão e eu com os personagens que eu acabei de ver em televisão. O Piva realmente fez um trabalho muito, e a gente se entregou a ele também e se permitiu muito. As pessoas vão curtir muito. Eu estou muito feliz, porque elas se emocionam, elas agradecem. Então é muito importante e eu estou aqui para isso. Agora tem esse outro lado, né, que teatro a gente sempre coloca às vezes num pedestal, mas a gente é uma atriz, eu sou uma atriz e já também popular, que a gente permite que o público chegue perto. E por quê? Porque para você conquistar você tem que ser de verdade, você tem que ser simples, você tem que ser igual. Eu estava comentando agora há pouco com o meu querido colega jornalista ali sobre, e que as pessoas comentam muito, os programas de entretenimento que eu tenho feito ultimamente, que tenha feito com que as pessoas conheçam uma outra Nívia Maria, uma mamãe palhaça, uma vovó bobona, entendeu? Uma mulher que tem uma sensualidade, mas que não se exibe. O que não quer dizer, se você não usa um decote grande ou se você não sai de biquíni, que você não seja uma pessoa que possa conquistar. Sem também. dúvida. Eu estou conversando assim, é um papo com vocês que eu estou colocando para quem está nos assistindo,
mostrar que a gente é igual, todo mundo é igual, gente. E é muito lindo porque humaniza o ídolo também, né, Isso. Nívia? E você tem que cuidar da saúde, sim, Sim. mas tudo sem excessos. Claro. Saúde, sim, corpo saudável, sim, mas tudo sem excesso. Alimentação, sim, rigidez com algumas coisas. Procurar alguém que acompanhe para você manter sua saúde, porque tudo está acontecendo, tem milhões de novidades aí dessas doenças, né? Então eu sou meio assim um correio, hoje com 77 anos, uma vivência muito grande, não só como mulher, como artista, que tem uma responsabilidade para levar o melhor para as pessoas. Você disse que cada um dos papéis que você escolhe, eles te presenteiam com um universo exclusivo, eles te ensinam. E não sou eu que escolho, são os Eles que te diretores escolhem. e os atores que me escolhem. E a Norma? Por que você decidiu fazê-la? Porque eu tenho um pouco de Norma. Eu sou a Norma, um pouco da Norma. Eu sou um pouco da Norma, eu tenho umas características da Norma. Por isso que ela está muito verdadeira no palco. Aliás, eu sou um pouco de todos os personagens que eu fiz. Porque se a pessoa acreditou, desde a Moreninha, que era uma história de época, numa época que as pessoas não conheciam, eu tenho um lado Moreninha também, romântico, um lado, de repente, sensível. Eu fiz A Casa das Sete Mulheres, onde eu era uma mãe rígida, uma mãe que não permitiu, uma mãe frustrada, uma mãe muito exigente com as filhas, porque eram mulheres. De repente você quer ensinar a sua filha a se defender e de repente você comete excessos. Você tem que respeitar a personalidade dela também, da minha filha, da coisa. Então, eu acho que os personagens todos, eu aprendi com eles e pude passar para o público a verdade deles. E você disse que não dá para escolher um personagem favorito, né? Afinal de contas é muito difícil mesmo, todos muito marcantes. Mas tem algum que você escolhe como o mais marcante? O que mais trouxe? Pelo que as pessoas mais falam é a Moreninha. A Moreninha? É o meu a é esse que você Moreninha. acabou de falar, A Casa das Sete A Mulheres. Casa das Sete Que Mulheres. Casa das Sete série Mulheres. maravilhosa. Você vê que são duas gerações. A Moreninha, 1960 e sei lá. E tantos. E Casa das Sete Mulheres, mais nos anos 80, 90. Então já é uma outra geração, né? Já é um outro público que Uma foi série linda assistir. que mostra a força da mulher de várias formas diferentes, né? São várias vertentes, cada uma com a sua personalidade, com o seu Exato, jeito e conseguindo o que quer, conquistando o seu espaço numa época muito adversa, né? O que me falta fazer, talvez, que eu fiz pouco, é humor. Porque eu tenho um lado de humor muito forte, as pessoas que me conhecem sabem disso. Então, talvez ainda esteja faltando. Eu fiz uma novela com Marília Pêra e com Glória Menezes, que tinha humor. Eu fiz Pedra sobre Pedra, junto com o nosso querido Jorge Tadeu, que também era muito engraçada, que eu fiz uma portuguesa. Veja só, quando eu via, um detalhe também meu, quando eu via que o personagem tinha poucas características ou que eu já tinha feito parecido, eu propunha coisas novas. Sotaque, de repente. Então eu fiz já mineira, eu fiz baiana, eu fiz sulista, eu fiz portuguesa. Porque na Pedra sobre Pedra, o personagem era uma mulher de um prefeito de uma cidade interior. E aí, não sei por que me veio um sotaque português e aí eu coloquei características da minha avó e da minha mãe e o personagem ficou muito engraçado. E tinha, claro, ao lado de um elenco maravilhoso, ao lado de Fábio Júnior, né, que fazia o Jorge Tadeu, que algumas pessoas devem se lembrar. Uhum. Então, essa coisa de humor é que eu fiz menos. Até dançar, né? Você fez Pois é. isso, Dança dos Famosos, se reencontrou com a bailarina? Foi um outro ciclo, porque eu estava não estava em nenhuma novela e eu que me propus a produção do Dança dos Famosos, na época do Faustão. Eu já estava com 55 anos, corajosa. Mas a memória da bailarina que eu fiz, que eu estudei, estava na minha cabeça, quer dizer, música clássica eu gostava. E eu resolvi entrar e foi muito, muito bom. É o tal negócio desse programa e de um outro que eu fiz ultimamente, eu fiz
Mion fazendo palhaçada, fiz Celso Portiolli levando torta na cara, para mostrar também nesse novo momento, né, do entretenimento na televisão, que a gente tem que agradecer o público de alguma forma. E como é você se mostrar como uma pessoa normal, a Nívia Maria normal, sem o personagem na frente, que é uma coisa que eu também sempre faço. O meu personagem está sempre na minha frente quando eu estou numa novela ou num trabalho de teatro ou televisão. Nunca a Nívia aparece. A Nívia tem o lado dela é no entretenimento, que aí eu venho fazendo mais agora. E em momentos deliciosos, né? Com a família, que nós vimos os netos. Pois é. Uma vovó babona, divertida, eu engraçada. fui uma mãe, olha, outra coisa que vocês têm aí, né? Que é muito atual, não, que é uma história de quase todas as mulheres do nosso país, que eu fui mãe muito cedo, casei muito cedo, fui mãe muito cedo, trabalhava e era mãe ao mesmo tempo. Esse equilíbrio é difícil de equilibrar, né? Isso também te dá uma experiência, Sim. como dividir e como administrar a ausência com os filhos. Tudo isso que se discute hoje, a minha geração já viveu com menos apoio ou com menos orientação. Hoje a gente tem mais orientações, até nos programas como vocês, que trazem pediatras ou trazem pessoas psicólogas, no caso até da cozinha, quer dizer, coisas práticas. Como é que você vai sair de casa de manhã com 3 filhos e deixar o almoço em casa pronto, coisas rápidas? E os animais, né, que vocês falaram Delícia. agora. Realmente a gente aprende muito por aqui. Muito. E vamos ao teatro também, porque Vamos. lá a gente Vamos, aprende gente. muito. Como sempre, um convite a gente a pensar, a imaginar, a se emocionar. Teatro Renaissance, aqui pertinho, viu, gente? Na Alameda Santos, 2233, Jardim Paulista. Sextas-feiras, às 21 horas, sábados, às 19 e domingos, às 17 horas. Imperdível. Temporada até quando, Nívia? Até 15 de setembro. Oportunidade de assistir o meu trabalho artístico, profissional e de conhecer a Nívia também, que com certeza eu e Rainer, a gente tem sempre no final do espetáculo, a gente gosta de conversar com as pessoas para se aproximar, né? Tá todo mundo precisando Que demais. de um abraço, Que de um delícia, aperto de Nívia. mão. Arroba Nívia Maria _oficial. Por hora, um abraço virtual e vá ao teatro. Prestigie. Obrigada, Muito vá ao teatro, obrigada gente. Vai. por ter nos visitado. Uma Obrigada honra a vocês, recebê-la. sucesso aí com o trabalho de vocês e obrigada. meus parabéns. E uma Obrigada. temporada linda aqui em São Paulo. Obrigada Obrigada. pela honra de tê-la no nosso sofá aqui e bater esse papo gostoso.